Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai falar do desenho do Homem Elástico. Ou será que é do Homem Borracha? O caso é que existe uma grande confusão com o nome desse desenho animado aqui no Brasil, fazendo com que muita gente confunda dois antigos super-heróis da DC Comics. Mas vamos lá, por que será que essa confusão continuou por toda a década de 80 e 90? E o principal, qual o motivo da criação dessa encrenca toda envolvendo dois heróis que no fundo, são bem diferentes um do outro? O caso é o seguinte, se você quer saber mais a respeito disso e também muitas curiosidades sobre esse desenho incrível, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tele, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E a pergunta que não quer calar é: quem será ele? O Homem Elástico? O Homem Borracha? O Homem de Plástico? Bom, o desenho animado, chamado originalmente The Plastic Man Comedy Adventure Show, estreou lá nos Estados Unidos no canal ABC em setembro de 1979. Quase no apagar das luzes dos anos 70, ao lado de animações como Mini Polegar e Yodd e também o Gato Malandro Ratcliffe, Bicudo, o Lobisomem, um desenho muito legal, Bug a Jato e muitos outros. He can spring, he can stretch, he can fly, he can bounce, he can change his shape. Porém, entretanto, todavia, ao contrário do que muita gente pensa, esse desenho não era da Hanna-Barbera, e sim da Ruby Spears Productions. Mas vamos lá, até aí tudo certo, afinal William Hanna e Joseph Barbera, os donos da Hanna-Barbera, eram parças da dupla Joe Ruby e Ken Spears, os donos da Ruby Spears, que aliás fizeram um nome trabalhando na Hanna-Barbera, principalmente criando o mais que atemporal Scooby-Doo. E no caso desse desenho do Homem Maleável, a Ruby Spears entrou no projeto a pedido da ABC. Isso depois que o canal firmou parceria com a DC Comics para trazer novos heróis da editora para o mundo das animações, como já faziam com o lendário desenho dos Super Amigos. E a história desse desenho, mais do que incrível, trazia pra telinha o mais que carismático Patrick, e o O'Brien, um camarada com uma vida, vamos dizer assim, bandida, vivendo de pequenos crimes, até que durante um assalto a uma fábrica, acaba se ferrando e cai em um caldeirão de produtos químicos. Só que ao invés de virar o Coringa, o nosso simpático ladrão pé de chinelo cai em uma misteriosa substância que muda a sua fisiologia, ganhando poderes de esticar, encolher e moldar o próprio corpo. Bom, depois disso o O'Brien resolve mudar de vida e se tornar um super-herói. Talvez por motivos óbvios, no desenho a sua origem dos quadrinhos não era contada, e o herói já aparecia combatendo o crime ao lado da sua namorada, a gatíssima Penny, e o seu amigo chamado Ula Ula. E os três trabalham para uma agência de segurança e viajam o mundo todo, visitando lugares exóticos, recebendo missões passadas pela chefe, através de um monitor ou de um comunicador no pulso do herói. O chefe. A encrenca no Porto Móvel de Alabama. Não temos todos os detalhes, mas achamos que o Dr. Honk-Toff está por trás disso. Honk-Toff? O que a sua mente distorcida está pretendendo agora? E claro, em se tratando de um desenho animado de um super-herói, ainda mais um super-herói cômico, como era o caso do Homem Borracha, olha, aqui a gente tinha as missões mais variadas, cheias de confusões, com o Homem Borracha enfrentando desde ladrões pé de chinelo até super vilões. Como era o caso do maquiavélico Sobrancelha, o tipo clássico de vilão, o Sr. Meteoro, um tipo de Dr. Jekyll e Mr. Hyde do desenho, também tínhamos Dr. Astro e o seu macaco Borracha, também o esquisito Homem Cenoura, que por incrível que pareça já era um vilão recorrente do herói lá nos quadrinhos, e o gênio do mal, conhecido como o Dr. Honk-Toff. Homem Elástico! Homem Elástico! Pare! Pare a água! E olha, isso só pra gente citar alguns, lembrar alguns vilões que eram muito legais. Isso porque The Plastic Man foi um desenho que fez muito sucesso lá fora. Isso graças à excelente dosagem de comédia e aventura das histórias, e chegou a um total de 112 segmentos que foram divididos entre 62 episódios, já que o desenho ficou no ar lá nos Estados Unidos até o final de 1981. Uma outra curiosidade é que na versão norte-americana do desenho, além da animação em si, a criançada
animada também se divertia com pequenos quadros que traziam uma versão em live action, olha, muito doidona do herói, interpretado aqui pelo ator Taylor Marks. Is that you? That is you, you nut. We're cruising at 35,000 feet. Aliás, dá pra notar por essas loucuras aí que além do herói, que era muito carismático, esse desenho também fez sucesso por conta das loucuras dos roteiristas quando escreviam a série. Comandados por ninguém menos que Mark Jones, o criador da franquia de terror The Leprechaun, conhecido como Duende por aqui. E além dele, grandes nomes como Mark Evanier, o criador do Gru Errante, Steven Gerber, o criador de Howard o Pato da Marvel Comics, e a lenda viva Roy Thomas, um dos grandes das histórias em quadrinhos de todos os tempos. E claro, além dessa galera incrível escrevendo, esse desenho contava também com muitas novidades que mantinham ele sempre fresquinho. Mas antes da gente continuar falando mais a respeito desse desenho incrível, quero saber se vocês estão gostando desse vídeo. Então, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que adora dar uma esticadinha. O que a sua mente distorcida está pretendendo agora? Bom, o que acontece é que um desenho que já era incrível ficou melhor ainda a partir da segunda temporada, já que o heróico Will O'Brien e a sua parceira Penny acabam casando e formando uma família que agora passa a contar com o incrível Bebê Elástico, como o pequeno personagem era chamado aqui no Brasil. E olha, o bebê ficou tão popular que também passou a receber segmentos solo, trazendo sempre muita confusão para sua telinha. Boneca louca. Mas vamos lá, uma das coisas mais curiosas sobre esse desenho, todo mundo sabe, foi o nome que a galera escolheu para o herói aqui no Brasil, que gerou muita confusão, que por incrível que pareça, dura até hoje. Tudo porque Plastic Man é um herói vindo da era de ouro dos quadrinhos, sendo criado pelo artista Jack Cole lá em 1941, quando fez a sua primeira aparição no gibi Police Comics, da editora Quality Comics, sendo conhecido como Homem de Borracha e depois Homem Borracha aqui no Brasil, quando tinha histórias traduzidas e publicadas no gibi O Lobinho, lá no tempo do Guaraná com rolha. E aí lá no final dos anos 40, como aconteceu com a grande maioria dos heróis, Plastic Man acabou desaparecendo e só ressurgiu em 1966, quando a Quality Comics passou a ser propriedade, e portanto o herói também, da DC Comics. O problema é que o herói foi considerado antiquado naquele momento em que surgia a Era de Prata e apenas o conceito foi usado na criação de um novo personagem, agora chamado Ralph Dibny, mais conhecido como Elongated Man, um membro da Liga da Justiça clássica e que acabou se tornando bem popular, inclusive aqui no Brasil, quando foi rebatizado como Homem Elástico. Nesse meio tempo, o nosso querido O'Brien estava jogado nos recantos mais escuros da DC Comics, aparecendo bem esporadicamente em aventuras dos heróis da Terra 2, a Terra da Sociedade da Justiça e também da Terra X, onde os heróis conhecidos como Combatentes da Liberdade ainda enfrentavam os nazistas numa Segunda Guerra sem fim. E olha, eu nem preciso dizer que se lá nos Estados Unidos o nosso herói dos anos 40 já estava meio esquecido ali nos anos 60 e nos anos 70, imagina aqui no Brasil, né? Quase era inexistente. Em compensação, o Homem Elástico tomava fama junto com a Liga da Justiça. Aliás, vamos abrir aspas aqui. Mesmo lá nos Estados Unidos, Plastic Man não foi uma opção inicial da ABC para virar um herói animado. Na verdade, eles queriam um desenho do Homem Elástico, mas duas coisas fizeram a história tomar outro rumo. Primeiro, que o herói não podia ganhar uma animação, porque sabe-se lá como os direitos dele estavam com o canal NBC, que obviamente jamais ia abrir mão para ABC. Outra, que o desenho dos Super Amigos, produzido pela Hanna-Barbera para ABC, tinha os direitos do herói Borracha dos anos 40 e ele até mesmo fez uma participação especial em um dos episódios, onde literalmente deu uma mãozinha pro Superman e pro Batman. Cuidado, Homem de Borracha, há um tubo quente logo ali adiante. Tinha razão, Super-Homem. Calma agora, já está na câmara de controle. Mova para frente devagar, um pouco para a direita. Está assustado, pobrezinho. Está no canto.
E por incrível que pareça, foi justamente essa pequena participação que chamou a atenção para o Homem-Borracha, e a ABC queria fechar um desenho solo do herói junto com a Hanna-Barbera, só que a galera da HB foi lá e abriu mão do projeto e passou o serviço para Wilbur Spears tocar a ficha. Mas agora, voltando para nossa confusão de nomes, a culpada foi a galera responsável pela programação infantil da Globo, já que em 1981 a emissora carioca comprou os direitos de exibição do desenho animado e resolveu rebatizar como Homem Elástico, pegando carona no relativo sucesso dos quadrinhos do herói da Era de Prata aqui no Brasil. Diretamente das histórias em quadrinhos, apresentamos a vocês um dos mais espetaculares super-heróis, o Homem Elástico. Ele vira mola, ele se estica, ele voa, ele quica, ele assume várias formas. Para compensar a confusão mental que os caras criaram na cabeça da criançada daquela época, o desenho teve uma grande dublagem pelas mãos do estúdio Herbert Richards. E o Homem-Borracha, agora chamado Homem Elástico, foi dublado pelo grande Darcy Pedrosa, enquanto a parceira e esposa Penny foi dublada pela Edna Maio. Já o Laula foi dublado por ninguém menos que o lendário Newton da Mata e a toda poderosa chefe, com a voz da incrível Marlene Costa. Já devíamos avistar o porto, Elástico. Eu estou vendo bem, Penny, e o problema é muito maior do que eu imaginava. Elástico, pelas barbas do Netuno, a água desapareceu toda. Não dá pra mexer nada. Não, espere. Sim, eu acho que posso mexer. Com certeza, um elenco de grandeza que deu um tempero extra pro desenho aqui no Brasil. E que talvez seja lembrado pela maioria da galera dos anos 80 e 90, inclusive por mim, pelas exibições na TV Manchete a partir de 1987, já que na saudosa emissora, o Homem-Borracha, apesar de manter o mesmo nome Elástico errado, ganhou bem mais destaque que na fase da Globo. Tudo bem que pode até ser meio compreensivo o que aconteceu na época, trocarem os nomes dos personagens, já que aparentemente Homem-Elástico e Homem-Borracha tinham poderes semelhantes e eram da DC Comics, mas no fundo a coisa não era bem assim. Enquanto o Ralph Dibny, além de ser um excelente detetive, tinha poderes muito parecidos com os do Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, podendo basicamente se esticar. Já o Will O'Brien, o Homem-Borracha, é muito mais poderoso e às vezes apresentado até como praticamente indestrutível e imortal nos quadrinhos, já que ele pode se recompor de qualquer ataque e ainda pode assumir qualquer forma, indo de uma bola, passando por qualquer tipo de objeto e utensílio e até mesmo sendo usado como meio de transporte por outros heróis nas mais variadas missões ou se moldando na forma de outros seres. Papo! Cadê o ganso? Gostou? Valeu pela ajuda, gente! Eu tenho que ir ali fazer o que eu faço de melhor. Vai ser uma viagem curta à cidade moleza. População, eu! Outra ironia é que de uns bons anos pra cá, o Homem-Borracha ficou muito mais conhecido que o Homem Elástico, praticamente no limbo dos quadrinhos desde a saga Crise de Identidade lá de 2004. E ele teve ainda menos destaque nas séries e nas animações mais recentes. Bom, apesar de ter aparecido algumas vezes na série do Flash do universo da Warner Channel, que acabou recentemente. Mais perto. Aviso. Os punhos do Pipeline são maiores do que parecem. Já o Homem-Borracha ganhou uma personalidade ainda mais cômica e recorrente nos quadrinhos de algumas décadas pra cá, principalmente nos gibis da Liga da Justiça, onde o herói se tornou um membro importante por um bom tempo e também um excelente destaque em grandes animações como Batman Bravos e Destemidos, sendo quase que um personagem recorrente, tendo ainda um episódio onde entra numa briga de egos com o Homem Elástico, que é pra lá de engraçado. Tá vendo? Esse tipo de incompetência é a razão do Batman sempre me escolher. E ele prefere trabalhar comigo qualquer dia da semana. Bom, fora isso, também em Justiça Jovem, ele aparece como um membro da Liga da Justiça e ainda, como já deu pra ver nesse vídeo, ele também participou mais recentemente da Liga da Justiça no desenho chamado Justice League Action. E por último, mas não menos importante,
ele também marca a presença no melhor desenho de equipe de super-herói de todos os tempos, Liga da Justiça Sem Limites. Onde apesar de não aparecer propriamente dito em cena, ele é mencionado no meio de uma batalha pelo Lanterna Verde como sendo um herói muito importante, enquanto o coitado do Homem Elástico é relegado ao trampo de controlar a multidão enquanto o pau tora contra os vilões. E eu aqui? O Homem Borracha já está lá, não precisamos de 2 esticadores. Aí, amigo, não fica parado aí não, temos um trabalho muito importante. Pô, mas agora eu quero saber, já conheceu essa história toda por trás dessa confusão de nomes ou ainda confundiu? E aí, gostavam do desenho do Homem Borracha ou Homem Elástico? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, tá chegando agora aqui no canal, aproveita também para se inscrever e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.